Você já falou ou já ouviu aquela famosa frase: "Eu sou sincera mesmo, eu falo tudo o que precisa ser dito"? Ou você já viu ou já vivenciou aquela situação de estar entediada? Eu tô entediada, eu tô de saco cheio das coisas ao meu redor, eu queria algo diferente, algo novo. Já viveram isso? Já ouviram falar sobre isso? Bom, esse vídeo vai falar sobre isso agora. Vamos lá? Nós estamos numa série de vídeos onde nós estamos falando das emoções que foram nos apresentadas através do filme Divertidamente, emoções que todos nós experimentamos. E eu quero hoje falar sobre a personagem Nojinho. Riley, uma notícia ótima. Tem um time de hóquei aqui, sério, em São Francisco. E adivinha, tem teste amanhã depois da aula. Que sorte, né? Hóquei? Então, o que faremos? Gente, dá pra... Vai, finge que você é alegria. Não vai ser o máximo poder voltar a jogar? Vai ser maneiro. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eu salvei nossas vidas. De nada. Que é aquela personagem que eu acho ela super elegante, aquela de verde. E vamos também falar sobre o personagem Tédio. Essa é a Tô Nem Aí. É o quê? Pode me chamar de Tédio. Eu tô olhando aqui pra baixo, gente, mas não é cola, tá? É o meu caderno que eu estudo antes de falar aqui com vocês, eu pego referências. Então, tem trechos aqui que eu não consegui memorizar, então eu vou precisar ler pra vocês na íntegra, tá certo? Aqui é vida, não é ao vivo, mas precisa ser dito, né? É vida real aqui, tá? O que representa aquela personagem Nojinho? Conforme eu fui lendo críticos cinematográficos, eles entendem que a personagem Nojinho, ela vem simbolizar aquele nosso cuidado de evitarmos aquelas situações que nos dão repulsa, que nos dão asco. Situações, pessoas, algum tipo de comida, algum outro tipo de situação, nojo de barata, nojo de comer isso, ou não como certas coisas porque elas me fazem mal. Então, a intenção da Nojinho é sempre livrar aquela adolescente, eu não tô falando o nome dela porque eu não consegui até hoje falar o nome certo da personagem. É sempre evitar que ela coma e aquilo acaba intoxicando a personagem. Então, a ideia da Nojinho é sempre privar a menina do mal, seja um mal social, seja um mal que ela coma, que ela beba, que ela experimente. E os cinematográficos também apontam ela como uma personagem crítica e uma personagem com sinceridade. E são sobre essas duas coisas que eu quero parar para a gente refletir aqui. Ser crítica, ser uma pessoa crítica é diferente de ser uma pessoa que tem um senso crítico. A pessoa crítica é aquela pessoa que nunca está satisfeita com o que ela mesma fez. Ela está sempre se autocriticando. Eu fiz esse pudim, mas poderia ter saído melhor. Eu fiz o almoço para visita, mas poderia ter saído melhor. Eu fui a tal lugar, mas aquele lugar não estava tão bom. A comida estava fria, faltou açúcar, faltou sal. Que festa mais sem graça. Então, assim, ela sempre está procurando pontos para criticar. Contrário da pessoa que tem senso crítico. A palavra crítica vem do grego críticos, que significa que você tem a capacidade de fazer julgamentos. Você tem a capacidade de analisar, de verificar e analisar uma situação e outras demandas. E nisso você conseguir formar a sua opinião. Você conseguir ter um senso crítico a respeito daquilo. Isso é muito comum quando a gente está na área da educação. Eu sou formada em pedagogia e muitas literaturas falavam sempre sobre isso, da importância de nós professores ou os pais induzirem as crianças, os seus filhos, à formação do senso crítico. É aquela experiência
de você ir ao cinema, assistir ao filme e depois você ter o senso crítico daquele filme. Você poder analisar a circunstância, analisar o filme, o contexto do filme e nisso você formar sua opinião. Filtrar as coisas que você acha que não é relevante, aquilo que foi relevante, aquilo que você consegue contextualizar com a sua realidade. Isso é ter senso crítico. Então, quando a gente vê uma notícia sobre economia, quando a gente vê uma notícia contando sobre a política do nosso país ou do mundo, a gente tem senso crítico, a gente tem a capacidade de verificar, de analisar a situação, o contexto, a fala e formar opinião sobre isso, certo? E sinceridade. A palavra sinceridade significa sem cera. Talvez a geração de hoje já não saiba mais o que é cera. Eu cresci numa casa de piso de cimento e também tinha cômodos com taco. Então, para aquele piso ter brilho, a gente passava cera. No taco, a gente passava cera amarela ou cera branca e no piso de cimento vermelho, a gente passava a cera vermelha. Era uma coisa que você tinha que se agachar, era uma cera em pasta. Quem for da minha época vai lembrar da famosa paquetina. E nós tínhamos que nos ajoelhar para passar aquela cera e depois quem tinha enceradeira fazia com enceradeira para dar o brilho. Ou quem não tinha vinha com um pano de lã, um pano macio que ele ia lustrar do mesmo jeito. Então, para o piso parecer bonito, parecer com brilho, reluzir, a gente passava essa cera. Hoje existe, quando se passa cera no carro, que forma aquela película protetora e brilhante. E tem uma outra situação que a gente também usa cera na ardósia, um piso verde bonito, ou outro tipo de piso também, que ele é rústico, mas passando uma cera, ele cria um brilho. Ele cria aquela película protetora, para não riscar o piso, e cria aquele brilho. A ideia de ser sincero é você viver sem a necessidade desse brilho, sem a necessidade dessa película que não pertence a você. Sem a necessidade, quando a gente fala assim, tira a máscara, isso tudo é maquiagem. Então é quando existe a sinceridade, é quando você quer falar para alguém ou você vive com sinceridade. Você curte o seu relacionamento com sinceridade, você é uma amiga sincera. Significa que haverão momentos de conversas difíceis, mas que você vai falar a verdade sincera. Eu tenho uma amiga que quando nós nos sentamos para conversar, eu digo assim, posso falar sincera? Ela diz sempre. Sempre sincera. E eu também já ouvi dizer que assim, você ser sincera, eu sou sincera mesmo. Aí vem com aquele tom de ser grosseira, de ser áspera, de ser rude. E essa mesma amiga me ensinou que eu posso falar a verdade em amor. Então a ideia é que você seja assim, sincera, mas que você comunique a verdade em amor. É muito importante que sejamos verdadeiros. A Bíblia nos recomenda isso. Para sermos sinceros, para sermos verdadeiros, para falar tudo o que é verdade, tudo que é verdadeiro, isso é bom. Porém, existe uma métrica, existe um termômetro. Eu posso ser firme, eu posso ser convincente, mas eu posso fazer tudo isso com uma dosagem boa, gigante de amor. Para que quem me ouça não seja intimidado, não seja envergonhado, não seja humilhado e também não fique com repulsa daquela verdade que eu acabei dizendo, mas que acate aquilo com amor. Tá certo? O outro personagem que eu escolhi pra gente falar hoje é o tédio, né? É aquele jogado no sofá, andando sempre se arrastando, sempre com a cabeça tombada pro lado. Quando eu olho aquele personagem, dá a entender assim que ele tá dizendo assim, não tô nem aí pro que vocês estão fazendo, não tô dando a mínima pro que vocês estão fazendo. E ele sempre tem um celular na mão, né? E aquele celular, ele é um controle que controla a dosagem das outras emoções na garotinha. Ele dá uma dosagem dele, de tédio, para que ela diminua a expressão das outras emoções, quando ele entende que aquilo tá demais. O tédio, ele tem uma representação de estar desanimado, desinteressado, tô nem aí com nada, desmotivado. O personagem dele passa isso para nós. E quem de nós nunca esteve assim? Desmotivada, desanimada, desinteressada por certo assunto, desinteressada por certo passeio, com aquela vontade de não quero saber de nada, não quero me envolver.
Nós já experimentamos isso. A ideia é que quando a menina tá alegre demais e aquela alegria deixa ela completamente intensa, exacerbada, ele dá uma dose para diminuir. A mesma coisa quando ela está ansiosa demais. Ele vai lá no controle e diminui aquela ansiedade. Porque a gente não pode ter os extremos, né? A intensidade de tudo. A gente precisa ter na medida, o que é bom. E o tédio, ele me faz pensar sobre a necessidade do ócio criativo. Sim, o ócio criativo é um termo que foi criado por um sociólogo italiano, Domenico De Masi, para descrever um estado mental onde a mente está livre para explorar ideias e conexão não convencionais. Parece uma inatividade, porém é produtiva para criar e inovar. Então a ideia do ócio criativo não é que você deite e fique sem fazer nada. Não. Significa que você vai fazer qualquer atividade, mas que não te deixe sobrecarregado, que não te deixe demasiadamente cansado. Então pode ser escrever, pode ser ler um livro, pode ser ouvir música, pode ser andar na beira da praia, pode ser uma caminhada para pensar, para sentir o rosto bater no seu, o vento bater no seu rosto. Pode ser uma conversa, pode ser tomar café com uma amiga. Então é um estado de relaxamento, mas que te permite criar e inovar. Uma outra coisa também, quem tem habilidades artísticas, artesanais, que pinta, que faz crochê, que faz tricô, que faz bordado, também é um ócio criativo. E uma coisa bem bacana é que quando eu falo relaxamento, não é ficar relaxado a ponto de se entediar, mas é aquela ideia de contemplar o que é belo, contemplar o que é bom, é um estado de contemplação. Na vida agitada que a gente vive, eu vivo em São Paulo, a capital onde não dorme. Então, quem vive nas grandes cidades sabe que a gente tem uma vida agitada de domingo a domingo. Mesmo quando é noite e você está deitado, você ainda é incomodado pelo barulho de uma avenida, de um vizinho mais escandaloso, sem noção. Então, nós temos sim a necessidade desse ócio criativo e desse descanso. O descanso, ele é um mandamento bíblico. O descanso foi instituído por Deus. Ele fez o mundo e descansou. E nós trabalhamos e precisamos descansar. O descanso é aquela pausa necessária para renovar as forças, para revigorar as ideias, para limpar-nos dos excessos de preocupação e da gente conseguir organizar os pensamentos. Da gente conseguir organizar as nossas ideias, então produzir mais e melhor no que se segue, na semana seguinte, no mês que vem. Por isso que existe férias de trabalho, por isso que existe aquela pausa de 30 dias para você descansar de um ano de trabalho. Então o descanso é necessário. Por que eu estou insistindo no descanso? Porque principalmente nós que vivemos em cidades grandes, a gente vai indo no ritmo da cidade. Então a gente acha que pode trabalhar, fazer faculdade, cuidar de casa, criar filhos, ir nas reuniões, fazer as compras, colocar qualquer compromisso na agenda. A gente acredita que a gente vai dar conta. E a gente começa dando conta. Só que isso não vai permanecer. Em algum momento eu não vou conseguir dar conta. E vai ser necessário parar, eu querendo ou não querendo. Então reflita sobre isso. Não deixe que uma doença te faça parar, mas seja racional e tenha senso crítico, a fim de olhar para você, de olhar para sua agenda, de olhar para sua rotina e entender que é hora de fazer uma pausa, é hora de descansar, é hora de entrar nesse ócio criativo. Tá bom? Até a próxima!